rapidinho. Nós estamos aqui no bastidor, mas ela não contou o que aconteceu. Ela vai contar agora. Roberta Lemos, manda, conta. Cris, é o seguinte, desde pequena eu tenho uma dificuldade muito grande de ver alguém cair. Porque a pessoa cai, primeiro eu vejo se está viva, morte machucou, é coisa rápida. E me dá um acesso de riso. Muito triste, é um negócio, assim, forte. E eu estava lendo, você tem o TP, né, onde passa a notícia, e o câmera estava atrás. O rapaz tropeçou. Tropeçou no fio e se estabacou na minha frente. Mas na minha frente, no TP que eu estava lendo uma nota de apreensão de drogas. Você não pode ler uma nota de apreensão de drogas rindo, né? Eu lembro que era, sei lá, 50 tabletes de maconha, vamos para um rápido intervalo, chama o intervalo, ri um pouquinho, tá tudo bem, tá, se recompõe e vai. Então tem situações assim que você precisa de um jogo de cintura, né? Teve uma que daí eu fui a vítima, que eu tenho muito medo de lagartixa, mas é um negócio fora. E faltava 5 minutos no ar, você passa o microfone e tal, regressiva, 4, tá? Pega o papel, vê lá, câmera 1, câmera 2 e tal, daqui a pouco passa no chão uma lagartixa. Aí eu saí correndo. Roberto, onde você vai? Não vou entrar, não vou entrar. 3 minutos, eu não vou entrar. E comecei a chorar. Aí eu falei, eu não vou, você vai ser demitida, Roberta. Eu falei, pode demitir, gente, eu não vou entrar. Aí eles falaram, põe calhau. Aí eu botava uma propaganda, mataram o bicho, pegaram o bicho, me mostraram que estava morto. Casos homéricos, né? Bem, você já sabe que vai ter que reservar um horário para tratar a lagartixa. A lagartixa e o cara que levou um tombo. Ô Priscila, fala para mim como que você chegou nesse ponto hoje. Você é uma empresária, cuida do seu próprio negócio, era uma executiva, trabalhava para os outros, hoje você trabalha para você mesmo, tem a sua empresa, que atende empresários e executivos. Como que você chegou nesse ponto? Qual foi, assim, a virada da chave? Uau! Cris, a minha grande virada foi uma decepção com a liderança direta. Às vezes, hoje eu entendo muito bem que uma crise ou uma decepção é aquele ponto de partida, aquele empurrãozinho que você precisa de fato para acordar, para ver quem você é. Porque eu não tinha noção do quão grande eu era como pessoa e quantas centenas de pessoas eu podia ajudar. Então eu tive uma decepção de carreira e eu falei, não quero, não é isso que eu quero para mim. E aí o que eu fiz? Pedi as contas. Após 12 anos de empresa, e as pessoas assim, mas e o FGTS? Se enlouqueceu? Eu falei, eu quero ser feliz. Eu sou protagonista da minha história, eu trabalho com carreira há 18 anos. Eu não quero, são valores diferentes. E aí, daí eu comecei uma jornada de autoconhecimento, de entender quem a Priscila tinha se tornado, entender que eu estava muito focada na carreira, enfim, e que liberdade para mim era o valor. Só que eu nunca pensei em empreender, não estava na minha trilha mental. Minha trilha era, estuda muito, então eu estudei muito, entra numa grande empresa e se aposenta. E aí, na linha do que a Roberta falou, alguns dons e habilidades você tem natural. E você só vai potencializá-los a partir do momento que você começar a usar. E aí, eu sou uma mulher de coragem, eu sou autoexecutora, eu amo pessoas, então eu tenho facilidade de gerir pessoas, eu amo me comunicar. Eu falei, eu vou montar uma empresa de desenvolvimento. Eu comecei atuando como coach, eu tinha feito a formação, falei, eu entendo de gente, eu estudo pessoas há 20 anos. Então, eu comecei inicialmente como coach, contei como eu comecei a fechar contratos com pessoas que me conheciam, os resultados foram aparecendo, então você vai por indicação. Comecei a atender pessoas de diversos segmentos e comecei a ter muito sucesso. Disso, a minha agenda de coach começou a lotar. Falei, vou montar uma imersão, porque eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero que mais pessoas tenham contato com a sua vida, reflexão e poder de decisão, protagonismo. Desenha Descubra-se, que já é um sucesso. E aí você não para, porque eu também tenho uma capacidade criativa. O empreendedorismo te possibilita isso. E eram coisas que eu nem imaginava. Vou escrever um livro. Eu quero escrever minha história. Comecei a escrever o livro. E aí eu comecei a ser convidada para dar palestras. Priscila, a gente quer escutar a sua história. Priscila, a gente quer te escutar. Priscila, dá palestra na empresa X. Priscila, vem para Dubai. Priscila,
as coisas começaram a acontecer. Comecei a ter resultado como empreendedora e a partir dos meus cases, comecei a ser buscada para ser mentora, né, que é uma linha diferente de coaching. Montei um programa de mentoria coletiva, então hoje eu atendo tanto individual como eu tenho um grupo de mais de 20 pessoas que caminham comigo, pessoas de diversos estados do Brasil. A gente caminha num programa anual. E hoje, dentro do meu ecossistema de desenvolvimento, então eu tenho algumas marcas, alguns produtos, que a Eden, montei uma escola de mentoras para ensinar mulheres a serem mentoras de outras mulheres naquilo que elas têm experiência de vida, resultado e metodologia. Então, vendas é uma necessidade. Você ensina a metodologia. Exatamente. Para você pegar o teu conhecimento, sistematizar. Como você... Exatamente. Porque assim, cá para nós, né, é uma coisa revolucionária. A internet, é o que eu falo, isso aqui, gente, isso aqui ele deu voz, eu sempre falo isso. A internet, ela deu voz ao indivíduo. Por quê? Porque antes da internet, a voz, o poder estava nas mãos das corporações. Hoje, ele está na mão do indivíduo. A Cris Aragoni com telefone, ela produz conteúdo onde eu quiser, o meu vizinho. Então, cada pessoa tem a possibilidade de produzir um conteúdo que vai ser visto por muitas e muitas pessoas. Então, isso deu, assim, uma liberdade incrível. Eu acho que é a maior revolução humanista que tem. Então, você vender, quando as pessoas falam, a internet está saturada. Quando você fala que você vai vender na internet um curso que é proveniente de uma experiência que você tem, o padeiro está ensinando a fazer pães. Eu tenho um amigo que ele é dançarino, é verdade, ele ensina os passos de dança, ele faz os quadradinhos, ele filma e ele tem ele tem mais de 200 mil seguidores. Eu acho isso espetacular, ele não depende de ninguém. Ele tem lá os passos alinhados no chão do quarto dele com mais de 200 mil seguidores. Então, assim, é muito revolucionário. Você, a Roberta, a jornalista, é diretora de uma grande corporação, mas tem agora também o podcast. E aí, né, Cris, a gente fala dessa revolução na comunicação, né? Porque antes você só tinha rádio, depois TV, né? E agora com a internet e com esse acesso que você falou que todo mundo tem, você tem formas diferentes de se comunicar e públicos diferentes, né? Então, o que você consegue aqui? Você falou, hoje a internet ela é um megafone para qualquer um. Mas por que a gente está hoje no salto, num programa de TV, né, uma emissora? Porque aqui é credibilidade. Quando você junta a credibilidade de uma emissora com o poder de pulverização da internet, você tem uma força na comunicação que antes a gente não tinha, né? Por exemplo, se a gente pensar só no salto, tá? No salto tá na TV Cultura Santos. Vai ser abrangência regional. Você joga ela para a internet, para o YouTube ou para uma plataforma, você tem uma abrangência maior, mas você tem a credibilidade da TV Cultura. Então você não fala assim, qualquer um vai lá. Não, não é qualquer um, você tem que ter alguma coisa para falar. Então quando você soma essa questão da comunicação da internet, que é o poder hoje, né, às vezes mal utilizado, com o poder de um meio de comunicação de massa, você explode. Exatamente. Olha, eu acho que quem tem a habilidade de ensinar o outro a que ele consiga formatar um curso para ele vender qualquer coisa através do da própria experiência, eu acho espetacular. Eu dei esse exemplo porque quando eu comecei a seguir esse meu colega e eu vi ele dando aula na casa dele, eu achei assim uma coisa extraordinária. E é muito revolucionário, é muito. Quantos empreendedores por aí afora estão fazendo isso? Você tem no Instagram o cara que ensina a fazer salada, outro do suco, outro do pãozinho, e ninguém depende de ninguém. As pessoas têm independência financeira porque elas estão em busca de independência financeira e tem pessoas prosperando e ficando milionários. E eu acho que quero mais é que todo mundo prospere mesmo, porque cada um tem o que merece. O sucesso, ele só vem antes do trabalho no dicionário, pelo menos
Eu só conheço antes do trabalho no dicionário. Para você ter sucesso, você tem que ter alguma coisa a acrescentar para o outro, não é isso, Priscila? Perfeito. E complementando essa questão da internet, dentro da minha história e da história de milhares de pessoas, foi exatamente num cenário de pandemia. Eu tinha transicionado a carreira, não tinha plano B, descobri o digital, já quase na casa dos 40 anos, então não tem idade realmente quando você quer atingir um objetivo, e a minha carreira de fato explodiu. Então eu acho que é nessa linha mesmo. Óbvio, exige muita constância, muito foco, muita disciplina, muito trabalho, mas eu costumo dizer que a constância devolve. E ela devolve em forma de sucesso. A constância devolve. Boa. Agora eu quero que vocês falem as novidades aí, o que está para acontecer, das meninas. Bom, você começar no com o meu podcast, seu então. podcast. Vamos lá, falar do podcast. Porque eu acabei fazendo o caminho inverso, né, Cris? Comecei na TV e agora estou indo para o digital. Sim. A gente está com um projeto novo, um projeto que é meu, é um projeto que eu criei. Esse é meu mesmo, só meu. Não trabalho para ninguém, trabalho para mim. Que é descomplicar a notícia. Então, é trazer uma notícia do dia ou um assunto pertinente e fazer com que ele seja mais simplificado, mais palpável para as pessoas, né? Fazer com que elas tenham acesso realmente ao entendimento da notícia ou de um assunto específico. Diário isso? Não, a gente está fazendo semanal. Semanal? Semanal, Descomplica Aí. É muito bom. No YouTube, Roberta Lemos. Descomplica Aí do YouTube da Roberta Lemos. O Descomplicar a Notícia eu já adorei. Isso daí pode ser até você toca lá, vai apitar um sininho. Isso mesmo. Vai apitar um sininho e você vai ficar sabendo tudo da semana. Quem sabe ela resolve fazer isso todo dia pra gente já, no final do dia, vai tocar o sininho e nós vamos ter as notícias descomplicadas. Você tem que descomplicar a minha vida para eu conseguir descomplicar todo dia essa notícia. Ela tem que descomplicar a vida dela. Então vamos no Descomplicando a Notícia Semanal por enquanto, que já tá bom. Priscila, conta que você tem imersão, você tem palestras aqui na região, tem uma legião de fãs, né, aqui que estão nos assistindo, muitos deles com certeza são seus fãs no Instagram. Perfeito. Bom, eu tenho uma palestra que está para acontecer 12 de agosto agora, um evento onde a gente uniu forças relacionadas à imagem, à questão do relacionamento da mulher com o dinheiro e as emoções e comportamentos, né? Então vem uma profissional de cada área e eu vou estar entregando um conteúdo de inteligência emocional para ajudar essa mulher a olhar para dentro de si e saber fazer dinheiro e saber usar a sua imagem a seu favor, porque imagem vende. Não dá para, né, a gente ignorar vende. isso. Eu falo isso sempre. Imagem vende. Você não vai passar por uma vitrine feia com produtos, né, esfarrapados. Nossa, eu quero comprar aquele tênis usado e sujo. Não vai, isso não acontece. Exatamente. E eu tenho também a minha imersão, 26 e 27 de agosto, lá em Alphaville, chamada Descubra-se, que é um convite, uma jornada realmente de descoberta, um olhar para dentro de si. Eu costumo dizer que você organiza o interno primeiro e depois o externo se reajusta. Então ele é focado em ativação de identidade, destravar de crenças limitantes. A gente fala muito sobre princípios de perdão, nós falamos sobre inteligência espiritual, financeira, posicionamento, ambiência, né? Então, os ambientes que você frequenta falam muito sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Então, é uma desconstrução e uma redescoberta realmente a partir de vulnerabilidade, verdade. Nós já temos centenas de pessoas inscritas e eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu tenho certeza absoluta. Que vai ser? Você vai, Roberto? Eu vou, tô esperando. Olha só, ó, pessoal, nós vamos sair em caravana para essa imersão que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Eu estava falando de internet e o quão revolucionário é a internet, mas como eu vejo as mídias sociais, as pessoas não falam isso, mas eu dou esse feedback para minhas colaboradoras, os meus colaboradores. Imagine que você tem um shopping, você está passeando no shopping, cheio de vitrines.
A internet é a vitrine da sua vida. E ali, ó, qual é a oportunidade? Se você se propõe a vender alguma coisa aqui pelo celular, imagine que se você estiver num shopping, você vai estar pagando aluguel, vai estar pagando condomínio, vai estar pagando a luz. Aqui não, aqui você pode ter um shopping de graça, com alcance limitado. Então, cuida da sua imagem reputacional. Cuide disso. Muitos não me ouvem, alguns me ouvem, outros não. Mas cada um sabe onde quer chegar, sei lá. Eu não sou uma mentora, eu apenas aconselho. E eu aconselho que você mantenha a sua vida digital uma reputação que ela converse com a sua atividade profissional, não é isso? Exatamente. Com coerência, né? Com coerência, com veracidade, com credibilidade. Sabendo o público que você quer atingir, né, Cris? Você tem um público que você quer vender, então a sua rede, ela tem que conversar com esse público. Imagina que eu quero vender assessoria de imprensa. Não posso aparecer de Maria Chiquinha, Não né? dá, né? Então eu preciso ter o mesmo falar, né? O mesmo público, me comunicar com essas pessoas. Saber o que postar, né? Os últimos segundos, Priscila, 30 segundos. Bom, conheça você, se permita e vá viver a vida que você nasceu para viver. Tem muita coisa a descobrir e vale a pena. Viu só? Não acredite em crenças limitantes. Eu li isso no Instagram dela. Não acredite em crenças limitantes. Não fique achando que você não pode. Não ouça a voz daquele que não tem coragem de levantar o bumbum da cadeira para ousar alguma coisa. Ouse melhorar. Ouse sonhar. Ouse avançar. Não creia em crenças limitantes. Escute aqui essas moças maravilhosas. Um beijo, pessoal. Até a próxima semana.